Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado com o fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Hoje foi dia de relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, aquele tradicional relatório de oferta e demanda, divulgado todo início de mês, e foi um banho de água fria aí, principalmente para quem esperava um mercado um pouco mais firme. O relatório trouxe correções importantes na safra americana, aumentou área, aumentou estoque, aumentou produção por lá. Enfim, o resultado foi um mercado em Chicago para soja em queda. A boa notícia é que o milho resistiu um pouco mais. A gente vai entender tudo isso nessa conversa com Aaron Edward, da Sistema Manancial Consultoria. Já está aqui comigo, Aaron. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender o relatório do USDA e principalmente o que pode acontecer a partir de agora com a divulgação desses números, né, Aaron? O que você viu de importante nesse relatório? De alguma forma te surpreendeu essa elevação aí dos fundamentos aí pelo USDA? Ou meio que já estava previsto disso acontecer, já que temos uma bela safra em andamento aí nos Estados Unidos, Aaron? Pois é, depois desse relatório do USDA, dá vontade de perguntar o que a soja fez de tão ruim com quem prepara o relatório, porque foi muito baixista em todos os aspectos. O mercado já esperava aumento de produtividade. E é interessante que teve aumento de produtividade, tanto para o milho quanto para a soja, em termos percentuais, mais para a soja do que para o milho. Mas o relatório pesou muito sobre o mercado, obviamente, né, o mercado em queda, e é um relatório muito pesado. Estoques nos Estados Unidos da safra passada foram inalterados, mas praticamente todos os outros indicadores foram pesados para o mercado, que nem você falou, área, produtividade, estoques para a próxima safra. Não teve alteração de produção para a Argentina nem para o Brasil, até porque não foi plantado, então ainda temos aquela projeção grande, mas com o aumento de produção dos Estados Unidos, ampliou a projeção de estoques para o próximo ano, e o mercado que já vinha com uma posição especulativa grande continua confortável em estar vendido por hora. A grande dúvida para mim é aonde que está o fundo desse poço de queda de soja. Mas você acha que tem fôlego para cair mais, Aaron? Ou o mercado já se precifica aí com uma safra prevista de quase 125 milhões de toneladas, segundo o USDA, 124,9 a divulgação de hoje? Perfeito. Então, nós já estamos naquela área. Se você tirar os especuladores do mercado, hoje o preço da soja sobe em Chicago. Então, nós já estamos naquela categoria de mercado que ele não irracional, mas aquela euforia especulativa de baixa. Então, falar, não tem mais como cair, adivinhar o fundo de um mercado é quase impossível. Então, obviamente, ainda tem pressão para cair, mas para mim tem alguns fatores que limitam o potencial de queda e me fazem pensar que nós estamos nos aproximando do fim dessa queda. Os fatores, bom, não sei se quer que eu fale mais Não, sobre esses por fatores. favor, vamos Tá, aos então, fatores. os fatores que podem limitar essa queda, as baixas são feitas quando todas as notícias são de baixa, que é o caso atual. Tudo está apresentando baixa. O que pode limitar isso? Número um, nós temos o calendário. Muitas vezes, historicamente, quando chega a última quinzena de agosto até a primeira quinzena de outubro, é muito normal nós termos aquela famosa barrigada da safra norte-americana. Esse é o primeiro fator, que é só o calendário. Em poucas semanas, o calendário vai de vilão que pesa sobre o mercado para aliado procurando uma sustentação e uma recuperação do outro lado da safra. O segundo fator, que coincide com esse calendário, obviamente, é que o plantio no Brasil não está mais tão longe. Ainda tem várias semanas, mas meio de setembro, começo de setembro, fim de setembro, em algum momento a gente vai estar falando, mas será que essa área projetada é isso mesmo? Será que
A chuva vai chegar? Será que o plantio vai ser normal? Então, é possível que ande tudo bem com a produção? Sim. Só que se andar tudo bem com a produção, é o que nós já esperamos hoje. Então, qualquer notícia que não é um andamento bom da safra brasileira tenderia a favorecer. E o terceiro fator é preços baixos curam preços baixos. E vai ser muito interessante ver que, se nesses patamares de preço, se nós vamos começar a ver a demanda mais ativa e uma demanda mais disposta a reduzir esses estoques e usar esse inventário, que é o normal desses ciclos. Quando você tem excesso de oferta, você começa a achar novas utilidades. Então, na minha opinião, nós estamos em um cenário, em um mercado que muito provavelmente está se aproximando de um ponto de inversão ou de uma baixa na safra. Não estou falando que foi hoje, mas... E o outro fator é a pressão de venda norte-americana. Se continuar caindo, se cair abaixo de 9,50, se aproximar de 9, nós vamos começar a já ter produtor norte-americano falando, então, eu vou ter seguro nesse patamar de preço agora que eu não vendo mesmo. A gente não está tão longe de começar a ativar esses seguros do produtor norte-americano. Ou seja, a gente tem aí alguns fatores que podem impedir uma queda mais drástica, mas você mesmo reforçou que não dá para falar de fundo de poço ainda. Tecnicamente, dá para prever para onde que esse mercado pode, ou pelo menos onde que ele pode testar aí os próximos patamares, Aaron? Eu não arriscaria falar de limite de baixa no momento. Quando os mercados fazem o fundo do poço, é muito normal eles, em algum momento que ninguém sabe qual que é o dia, talvez seja hoje, ele cai e não consegue cair mais, aí ele recupera, aí tenta cair de novo, não consegue, aí aos poucos você percebe, umas 2 semanas depois, que aquilo foi o fundo do poço, porque ele não consegue mais cair além desse ponto. E outro fator que a gente não falou, mas os especuladores estão com uma enorme posição vendida. Você tem que convencer os especuladores, não que o preço vai subir, você tem que convencer os especuladores que o preço vai continuar caindo, porque eles estão vendidos. Eles estão vendidos. Então, se eles estão vendidos, eles acham que vai continuar caindo. Então, basta convencer o mercado que o preço não vai continuar em queda, que os especuladores já vão começar a querer se desfazer de suas posições. E ajuste de especulador é ajuste rápido. Em poucas semanas, poucos pregões, você pode ver eles mudando de direção. Então, a minha opinião é que a gente tem que começar a pensar que, dentro das próximas semanas, nós estamos no lado de baixo desse mercado, tanto em tempo quanto em nível de preço, na minha opinião. Não estou falando que hoje é a baixa, mas nós estamos nos aproximando disso, na minha opinião. Muito bem. Aaron, outro fator importante de analisar é a exportação que o USDA trouxe nesse relatório de hoje, aumentando a expectativa de exportação dos Estados Unidos, 49,7 para 50,3. Não é uma mudança muito grande, mas enfim, é mais um pouco de soja sendo prevista para exportação, diante de uma demanda que, por enquanto, está fraca. Será que vem aí uma demanda mais forte e a demanda pela soja americana pode ser um desses fatores aí de interrupção de baixa, de pelo menos interrupção de baixa? Pode. O normal antes da guerra comercial de 2018 era que logo depois do período da safra, os Estados Unidos era competitivo nas exportações e na safra brasileira o Brasil era competitivo. Por vários anos, por muitos anos, as exportações dos Estados Unidos, eles perderam espaço para as exportações brasileiras. E a dúvida é se nós vamos ver uma retomada disso. Também a gente estava com um cenário mundial de estoques apertados, então todo mundo estava satisfeito com as exportações em função dos estoques. Mas vai ser muito interessante ver, especialmente as exportações do último trimestre, quando a soja brasileira da safra passada começa a ficar escassa, mas da próxima safra ainda não chegou. Vai ser muito interessante saber se tem uma preferência pela soja brasileira ou se tem uma preferência pela
soja americana. O USDA, que nem você falou, com essa projeção de ampliação, está considerando que os Estados Unidos vai conseguir exportar mais soja. E é aquilo que a gente falou, né? Preço baixo cura preço baixo, porque a demanda entra. Mas para quem é um comprador de soja, eu sempre gosto de pensar pela ótica de compradores e vendedores. Quem é um comprador de soja? Se você precisa fazer volume de soja, o que você faria? Poxa, a soja mais barata do mundo, relativamente falando, é a soja de Chicago. Então, eu estaria acumulando, não tudo de uma vez, não apostando que hoje ia baixo, mas se você é um comprador de soja, eu estaria aproveitando para acumular posições em Chicago do lado comprado. E eu continuaria com essa estratégia de fazer média de posição comprada por mais algum tempo. Então, algumas semanas no caso, né? Então, o mercado se corrige, eles podem passar do ponto, para mim esse mercado já passou do ponto no lado de baixo e ainda pode cair mais um pouco, mas para mim a gente está vendo sintomas de um mercado que deveria ir na outra direção. Muito bem. Agora, Aaron, e aqui no Brasil, o que a gente pode esperar de preços e, enfim, como é que essa queda em Chicago acaba, de repente, interferindo na própria comercialização do produtor brasileiro? Perfeito. Então, muitos produtores brasileiros estão bastante desanimados em função da queda de preço que teve no Brasil, reais por saca. Só que é importante, olha o que aconteceu no câmbio do começo da semana passada para cá. Olha essa reação cambial que nós tivemos. Então, o câmbio contribuiu muito com a queda e Chicago, hoje o preço de Chicago foi calamitante e parece que não piora. A oportunidade que poucos estão vendo, na minha opinião, é que o prêmio, tanto para a safra velha quanto para a próxima safra, o prêmio não está ruim. Está trazendo, na minha opinião, oportunidades e muito provavelmente essas oportunidades vão continuar enquanto a gente está com esse cenário de soja pesada em Chicago. Esse prêmio pode ainda continuar melhorando mais um pouco, especialmente se a gente tiver alguma notícia de dificuldade ou incerteza no plantio no Brasil. Então, o prêmio, ao longo das próximas 4 a 6 semanas, na minha opinião, em muitas regiões está trazendo oportunidades e muitos produtores estão desatentos a isso e não estão enxergando isso como uma oportunidade, só estão focados no preço em reais por saca e não estão gostando. Então é um alerta mesmo para o produtor, mesmo que não feche os valores finais da soja aí, dá uma olhadinha no prêmio, pode ser uma boa estratégia, é isso, Aaron? Para quem tem como travar os componentes separadamente de câmbio premium em Chicago, dá uma estudada no teu prêmio local, porque tanto para a safra atual, soja disponível, quanto para a próxima safra, 24, 25, o prêmio está trazendo oportunidades. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Tem perguntas para Aaron Edward. André Morato. Hoje foi ótimo para vermos que o conservadorismo do USDA se resume aos fatores altistas. Para corrigirem fatores baixistas, são rápidos no gatilho. Ou seja, produtor aí contra o USDA agora, Aaron. O sentimento é esse mesmo. Nessa hora o emocional pega e tem baixa. Agora, realmente o clima tem ajudado muito nos Estados Unidos. Então, está muito grande, está muito grande a nível de produtividade, deveria ser menor, talvez. Só que também é difícil a gente colocar isso, mas por vários anos os especuladores estavam com uma posição comprada, nós tivemos relatórios favoráveis do USDA, então nós tivemos, da última metade de 2020 até grande parte de 2023, nós tínhamos relatório de alta e de baixa, mas nós tínhamos um mercado muito forte. E agora é o outro cenário, né? Então nós estamos em outro momento e não é nada agradável, mas é a realidade. O Luiz Carlos Leite, boa tarde. Sobre a soja disponível, vamos ter alguma chance ou a vaca foi para o brejo, hein, Aaron?
Soja disponível, pergunta ele. É, se eu falei, lembro que eu falei, se eu fosse um comprador de soja, eu começaria a acumular posições em Chicago. Se eu fosse um vendedor de soja, a soja disponível no Brasil, para mim, é a soja que tem mais chance nos próximos meses de ter um valor adequado e sustentado. Então, o câmbio caiu, pode continuar caindo, mas o câmbio trouxe oportunidades semana passada, pode trazer de novo. O prêmio continua forte. Não vai ter mais soja até o próximo ano. Então, na minha opinião, ainda tem chance, ainda tem potencial esse mercado disponível de soja. A soja mais valiosa do mundo, relativamente falando, nos próximos meses, provavelmente é a soja disponível no Brasil. Entre câmbio, prêmio e Chicago, tem a maior chance de sustentação. Para mim, ainda não terminou, ainda não acabou a esperança, né? Por enquanto. Boa. Claudinei Gomes, em um cenário de demanda tão aquém da oferta, ainda faz sentido a abertura de novas áreas e expansão do plantio? Agora, para o Brasil, dá tempo de voltar atrás? Muito, muito difícil, né? Quem já tomou decisão, já tomou há 2 meses atrás aí, né? Mas o outro fator, isso é uma das realidades da agricultura, é que tem produtores que têm margem de lucro. Então, faz sentido? Não, do ponto de vista de oferta e demanda, não faz sentido, mas a máquina de produção de soja do Brasil é algo formidável e é muito difícil de parar esse projeto, que nem você falou, é muito difícil de você parar ou inverter ou reverter esse projeto de expansão, e tem produtores do Brasil que estão tendo lucro. Então, diante desse cenário, se você tem lucro e está abrindo área, por que você pararia? Então, preços apertados não costumam afetar tanto a produção ou expansão quanto os produtores, né? Quem está gerindo o mercado bem e está tendo margem para trabalhar, está com mais folga para ampliar a área. E quem não está, não entende como funciona, não entende como que é possível. O importante é saber o seu valor, o seu custo de produção, enfim, para saber onde que o calo está apertando aí, né? Perdeu aí a mão, daí é hora de tomar decisão, mas enquanto está tendo lucro, enfim, como você falou, o produtor não vai desistir, né? E pessoalmente, um fator que eu acho que o produtor brasileiro precisa se atentar mais, as grandes oportunidades de comercialização desse ano vieram não de você procurar a alta do mercado em reais por saca, mas de você gerir os componentes de preços separadamente. Soja estava 12,20 a 12,30, sentia muita, dava para trabalhar soja 12,20. Então, se você vendeu soja 12,20, olha o lucro que não deu para ter em cima disso. Mas quando o soja estava 12,20, não era o melhor momento de câmbio. O melhor momento de câmbio foi uma semana atrás. E o melhor momento de prêmio, em muitas regiões e muitas praças, está acontecendo agora, ou talvez ainda vai continuar melhorando. Então, para quem consegue administrar esses mercados separadamente, as margens tem muitos produtores fazendo isso, que o preço médio de venda deles é acima do preço que foi oferecido no mercado físico. O preço médio é acima do que foi oferecido no mercado. Então, a minha opinião é que está na hora de você aprender a jogar esse jogo de comercialização e gerir esses componentes separados, porque cada vez mais vai ser difícil, se você não fizer isso, ter as margens adequadas. Então, essa é a grande realidade da situação atual. O Ivan Srutrovski pergunta se as margens seriam mais importantes do que mostra Chicago, principalmente para o produtor. Margens, não tenho certeza se eu entendi a pergunta. As margens... Eu também não sei se ficou muito claro aqui. As margens seriam mais importantes do que mostra Chicago?
para o produtor? Se a pergunta dele é se o produtor norte-americano está conseguindo dar o giro no negócio, a resposta é nesse patamar de preço, a maioria está com prejuízo, se essa é a dúvida dele. Outra forma de pensar nisso é que, pelas leis de oferta e demanda, compradores e vendedores, se você tirasse os especuladores de Chicago, o preço subiria. Então, tem muito produtor norte-americano que está em uma situação que o preço atual não dá lucro. Muitos deles estariam com preço que empata, talvez entre 10 e 11, dependendo de onde produzem e da natureza de como fazem a contabilidade de custos. Então, a maioria provavelmente entre 10,5 e 11. Seria o preço que empata para muitas fazendas. Então, é uma situação bem ruim, bem precária para o produtor norte-americano, o preço atual. Ele responde aqui que é exatamente isso que ele queria saber. E o Luiz Carlos Leite, como fica produtores americanos, você já disse, nesse momento no prejuízo, né, Aro? No prejuízo. Só que a diferença é que se você é um produtor brasileiro, você tem soja disponível, você já tem caixa, já é aquela soja, digamos, teimosa, né? Difícil de tirar da mão do produtor, porque você já passou, desde a safra, já passou vários meses, já pagou as contas de outra forma, é aquela soja teimosa, difícil de tirar da mão do produtor. Mas a safra chegando nos Estados Unidos, por bem ou por mal, com lucro ou sem lucro, vai ter soja que o produtor norte-americano precisa vender, e isso é o que os especuladores estão apostando, tentando tirar essa soja da mão do produtor norte-americano a um preço baixo. É assim que o mercado funciona, é ruim, é cruel, é chato, mas se tem produtor que precisa vender na safra, essa soja tem que trocar de mãos antes da gente pensar em uma recuperação de preço sustentável. Então é por aí que é a resposta aí para o André Morato, que é a próxima pergunta. Na sua opinião, o produtor americano aguardará a eventual retomada aí nos preços ou entregará a soja colhida na Bacia das Almas? Não tem muito o que fazer, né, Aro? Se você precisa vender na safra, não tem muito o que fazer. O preço começa a recuperar quando o produtor consegue não precisar vender na safra, e aí que muitas vezes faz a barrigada da safra, que a gente começa a ver uma recuperação do outro lado, e daí a recuperação costuma ser aquela escadinha, né? Sobe um pouco, tira todo o grão que pode, sobe mais um pouco, tira mais aquele tanto, e por isso que eu sempre prego, nos Estados Unidos, no Brasil, a importância de você não precisar vender na safra. Você não precisar vender na safra. Isso é muito importante, porque o mercado, como é que eles falam, o mercado pode ficar irracional por mais tempo que você pode ter liquidez, né? Então, é muito importante você não precisar vender no desespero da safra, mas vai ter muita sorte que vai trocar de mãos e o produtor americano em uma situação muito ruim. Isso vai acontecer. E a gente, enfim, estava conversando aqui, Aaron, e a dúvida era: será que diferente do produtor brasileiro, o produtor americano não se protege? Já não tinha essa expectativa ou possibilidade de uma safra cheia e queda de preços nesse momento, e, portanto, ele entra na safra protegido? Será que ele, como produtor brasileiro, vai ter necessidade de vender a qualquer preço? Se você está se referindo a produtor brasileiro para a próxima Não, safra, produtor americano dessa safra agora, em comparação com o que aconteceu aqui no Brasil da última vez. O que acontece nos Estados Unidos que é diferente é que quase todos os produtores têm o seguro subsidiado pelo governo norte-americano. Então, ele pega o preço médio de fevereiro, o preço médio de outubro, e pelo preço médio de fevereiro e o patamar de preço atual, dependendo da cobertura, não está muito longe da gente acionar esse seguro por preço. E abaixo desse nível, na minha opinião, esse preço que por volta dos 9,20 já vai ter muito produtor norte-americano assegurado. Abaixo disso, tem pouco incentivo para o produtor americano vender, porque ele fala, tá, então vou receber o seguro, deixa tranquilo, né? Ninguém trabalha para receber seguro, mas para que vender?
Agora, ainda pode cair muito até os 9,20. Isso não é uma notícia boa, mas é um fator que limita, que limita. O que, assim, boa gestão de risco, muitos produtores que estão nessa situação, o que faria sentido para mim seria fazer uma proteção entre o patamar atual e o teu seguro, e aí tirar o teu risco de baixa, e daí você segurar a tua posição para você, eventualmente, né, começar a ter uma recuperação do outro lado. E quando você se aproxima desses patamares de preço, o produtor começa a fazer esse tipo de cálculo e tira aquele incentivo de você vender no desespero. E, que nem eu falei, para mudar de direção, basta convencer os especuladores que o mercado não vai cair mais. Porque se você está vendido, você está apostando que vai continuar caindo. Se você acredita que não vai cair mais, não precisa nem convencer de um preço maior, mas não tem mais graça você ficar vendido se não vai mais cair. Então, na minha opinião, é um mercado para a gente acompanhar de perto. Muito possivelmente, nós estamos chegando em algumas semanas ou em alguns pregões, ou nesse nível de preço um pouco mais baixo, nas baixas dessa safra. Para mim, a narrativa de continuar caindo mais vários meses, ao longo de 6 meses, eu estaria bem mais nervoso com uma posição vendida do que com uma posição comprada. Vou falar dessa forma. Boa. E uma última pergunta, Luiz Carlos Leite, você acha que os prêmios brasileiros vão subir? Se continuar caindo Chicago, ao longo das próximas 4 ou 6 semanas, sim, eu acho que os prêmios podem continuar subindo. Mas quando for a próxima safra brasileira, o preço médio, o prêmio médio entre o meio de agosto e, digamos, o fim de setembro, pessoalmente, eu acho que o prêmio médio entre agora e o fim de setembro deve ser mais alto do que o prêmio logo depois da safra, no período da safra. Essa é a minha opinião. Então, não estou falando o que aconteceu hoje. Talvez hoje seja o alto do prêmio, vai continuar subindo, pode continuar por mais algumas semanas, mas ir fazendo uma média de prêmio das próximas 4 ou 6 semanas como uma estratégia de comercialização é muito coerente, na minha opinião. Boa. Muito bem, pessoal, obrigado pela participação de todos vocês que estão conosco aqui pelo chat do YouTube. É sempre importante ter essa interação com nossos convidados aqui. Lembrando que quem estiver no chat do YouTube, no próprio YouTube acompanhando aí o canal, não se esqueça de deixar seu like, não se esqueça de fazer a sua inscrição no canal oficial aqui do Notícias Agrícolas e, claro, acione o sininho para você receber a notificação sempre que a gente estiver aqui no ar com os nossos convidados. Ao meu amigo Aaron Edward, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui. Aaron, volte sempre. Abraço. Abraço, até a próxima. Tá aí, Aaron Edward, Sistema Manancial Consultoria, trazendo informações importantes e enriquecedoras, principalmente agora, depois da divulgação de um relatório baixista para a soja lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver como ficaram os preços, como reagiram as negociações lá na Bolsa de Chicago. O agosto caindo 16 pontos, fechou a 10 dólares e 12 centes. O setembro, 9 dólares e 71 centes por bushel, queda de 17 pontos e meio. O novembro, 9,86, perdendo 16 pontos e meio. O janeiro, 10 dólares e 3 centes por bushel, perdendo 15 pontos mais 75. Números bem negativos para a soja, portanto, nesse dia de relatório. Vamos ver o milho? Na contramão, aí o milho conseguiu se segurar, principalmente porque, apesar de uma revisão diária e produção lá nos Estados Unidos, o milho teve uma redução dos estoques. Setembro ficou com alta de 6,5 pontos a 3 dólares e 83 centes por bushel. O dezembro, 4 dólares e 1 cente, alta de 6,5. O março, 4,19, alta de 6,5 também. A mesma alta para maio, que fechou a 4 dólares e 30 centes por bushel. E para finalizar, o trigo. No vermelho, setembro fechou com queda de 5 pontos mais 75 a 5 dólares e 36 centes por bushel. Dezembro, 5,59, queda de 6. O março, 5,78, queda de 5 pontos mais 75. E o maio, 5 dólares e 90 centes por bushel, queda de 5 pontos e meio.
São os números de fechamento do mercado desta segunda-feira, dia de relatório do USDA. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.